Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Boa noite, me chamo Miguel e sou de uma cidade chamada Areal, que fica localizada no estado do Rio de Janeiro. A cidade se localiza bem no interior do Rio. Atualmente eu tenho 20 anos de idade. Bem, eu sei que este meu relato pode parecer um tanto normal, mas não é. Eu, aos meus 17 anos de idade, achava que essas histórias que pessoas mais velhas ou outras pessoas de idades menos avançadas contavam eram todas mentiras. E eram somente para assustar as pessoas que acreditassem. Bem, eu estava bem enganado. Certo dia, um primo meu de nome Mateus me convidou para que eu fosse com ele nas montanhas que tem dentro das matas, e é bem perto daqui, para assim tirarmos fotos das estrelas. Pois fotos assim têm que serem tiradas o mais longe possível das luzes das cidades. E têm que ser tiradas de lugares afastados de qualquer tipo de iluminação. Bem, então fomos para as montanhas nas matas. Subimos muitos morros, e uns até meio perigosos e escorregadios. E então chegamos no lugar mais alto da cidade. E lá tiramos as fotos. E quando era por volta de 8h30 da noite, já estava bem escuro. Então descemos com calma e bem devagar. Andamos um bocado e nos perdemos no meio da mata. A bateria de nossos celulares acabou. E nós não tínhamos lanternas para iluminar o caminho. Eram pequenos detalhes que nós dois burros e cabeças de vento esquecemos de levar. Bem, no primeiro momento conversamos e pensamos numa forma de achar o caminho de volta. Mas acabou que fomos para o lugar errado. E saímos em um curral que havia cavalos. Lá, pulamos a porteira e saímos em uma estrada de terra. Aquela noite estava muito fria e com uma forte neblina, pois este fato aconteceu no mês de junho. E junho aqui nessa cidade faz muito frio. Então, com aquela neblina toda, estava difícil enxergar. A nossa sorte era que tinha postes de luz a cada 9 metros de distância naquela estrada de terra. Então, eu e o meu primo viemos discutindo um com o outro. Nos xingávamos de burro e um jogava a culpa no outro. Até que então, no meio da discussão, ouvimos um barulho no mato em meio às árvores do nosso lado. Até então, não sabíamos o que poderia ser aqueles barulhos.
E daí fomos andando, ignorando os barulhos. Passou-se meia hora e de repente as coisas foram ficando pesadas. O clima ficou mais frio e eu sentia que o próprio Satanás podia estar perto da gente. E foi aí então que eu comecei a chorar do nada. E o meu primo ficou sem entender o porquê. Daí ele me acalmou e continuamos a andar pela estrada de terra. E com muita dificuldade achamos um caminho que dava para a nossa cidade. Só que neste caminho havia um cheiro muito forte de carne podre e fezes de algum animal. Bem, pensem vocês em um cheiro horrível. Eu sei que o cheiro do inferno deve ser bem pior. Mas, meu amigo, aquilo não era brincadeira. Aquela parte do caminho fedia muito. Então, meu primo ficou com enjoo no estômago e começou a babar e salivar muito. E em seguida começou a cuspir no chão. Eu também fiquei assim. E foi quando, do nada, avistamos um cão grande e negro com quase 2 metros de altura. Os seus joelhos eram dobrados para trás e o seu focinho era de um cão-lobo. Porém, aquela criatura parecia vir do inferno. E nós, olhando aquilo de longe, parecia uma pessoa peluda e muito grande. Mas quando chegamos perto da criatura, aquilo é como se fosse o próprio diabo. Aquela coisa começou a berrar muito alto e fazia um som estridente e muito grave. A coisa parecia ter 2 vozes ao mesmo tempo. O meu primo ficou paralisado de medo e não conseguia andar. Eu corri um pouco e vi que ele ficou parado lá atrás. Então voltei e gritei para ele desse jeito: "Corre, Mateus! Acorda, seu animal!" Dei um tapa na cara dele e ele acordou. E daí saímos correndo. E juro que nunca tinha corrido assim em toda a minha vida. E faltava um pouco para cairmos no chão. E depois de muito correr, chegamos perto da casa de um trabalhador e fazendeiro. Ele se chamava Jorge e morava ali. Batemos na porta dele e pedimos ajuda. Nos deu um copo de água com açúcar e contamos a ele todo o fato ocorrido. Ele de início começou a rir, dizendo que a lua estava cheia, assim como a nossa cabeça também estava cheia de merda. Mas depois ele ficou sério, acendeu seu cigarro e pegou a sua arma. Sentou na sua cadeira de balanço e falou assim: "Sabem por que a cabeça de vocês dois estão cheia de merdas? Porque vocês são loucos mesmo. Essa região aqui é habitada por esse cão do inferno há muitos anos. Afinal, essa criatura matou meu pai há mais de 40 anos atrás. Mas agora, depois de todo esse tempo, vocês dois aparecem aqui desesperados e falando de tal criatura. Hoje eu irei me vingar dele e vocês dois vão ficar aqui dentro. Ouviram?" Nós obedecemos a ele e ficamos lá. E ele ficou no quintal do lado de fora da sua humilde casa. E depois de mais ou menos 2 horas, ouvimos ele atirar 2 vezes e gritar palavrões com muito ódio. O barulho dos tiros eram tão fortes que saímos para olharmos o que aconteceu. E também havia um barulho de um forte alvoroço lá fora. Assim que saímos, vimos o seu Jorge correndo atrás do bicho e dando tiros nele. A criatura gritava com aquela voz que parecia vir do inferno.
E depois de mais alguns tiros, finalmente aquele bicho caiu desfalecido. E quando chegamos perto, a criatura tinha sua cabeça estourada. O seu Jorge estava coberto de sangue e mandou nós dois irmos embora rápido. Daí, eu e o meu primo chegamos até o início de onde entramos por aquela mata. Apressamos o passo e o meu primo me disse: Miguel, isso foi real mesmo? Você viu isso tudo, né? Acenei com a cabeça, confirmando que sim. Então, quando chegamos em casa, não contamos aquele fato para ninguém, porque tínhamos certeza que ninguém acreditaria em nós. E se acreditassem, não queríamos ferrar com a vida do seu Jorge. Pois até onde sei, aquela criatura era um lobisomem. E um lobisomem, depois de morto, volta à sua forma humana. E se as pessoas fossem até a casa do seu Jorge para tirar a história a limpo, assim que chegassem lá, eles encontrariam o corpo de uma pessoa qualquer. Bem, este é um fato real que até hoje nos deixa assustados e arrepiados. Mas ao passar dos anos, nunca mais ouvi ninguém falar sobre lobisomens por aqui onde moro. E o que o Sr. Jorge fez por nós, além de ser uma vingança para ele, foi uma paz para nós e para as pessoas que aqui moram. Boa noite. Olá, me chamo Maraísa e tenho 19 anos. Moro em uma cidadezinha do interior de São Paulo. Porém, vou manter o nome da cidade em segredo, porque muitas pessoas daqui me conhecem. O meu relato aconteceu quando eu tinha 12 anos. Na época, eu e a minha avó paterna sempre fomos muito ligadas. E sempre ela me contou as histórias do sobrenatural e eu sempre gostei de ouvi-las. Na época, ela enfrentava alguns problemas de saúde e já estava desenganada pelos médicos. 3 dias antes do ocorrido, eu e a minha avó estávamos na cozinha e ela me disse que estava sentindo uma sensação estranha, como se algo ou alguém estivesse a observando. Eu, assustada, falei para ela parar de brincadeiras. Porém, na mesma noite desse dia, eu acabei tendo um sonho estranho. No sonho, eu estava com a minha avó, e nós duas estávamos em um lugar muito lindo e cheio de flores. Porém, havia um cão negro nos observando com um olhar triste. E quando ele percebeu que nós notamos a sua presença, ele virou de costas para nós e foi embora. E nisso, eu acordei muito assustada. Na noite do dia seguinte, eu e os meus pais fomos para a casa da minha avó. Porém, os meus tios e os meus 2 primos já estavam lá. E eles disseram que a minha avó queria falar comigo. Então, eu fui ao encontro dela. Ela estava deitada na cama com muita dor. Olhou para mim e disse que me amava muito. Porém, era a última vez que ela me veria. E eu, assustada com o sonho, a abracei e disse que a amava muito para todo sempre. Em seguida, todos falaram com ela. E depois disso, viemos embora. Mas aquele fato permaneceu na minha cabeça. Então, eu falei baixinho comigo mesma. Se isso tudo for verdade, que me dê um sinal. Bem, o tempo passou. E à noite, estava eu no meu quarto com a janela aberta, escutando música e pensativa. E já era por volta de meia-noite, quando eu escutei um barulho na janela.
Logo olhei na direção do barulho para ver o que era. E lá estava uma coruja com a cabeça virada para o meu lado. E com um olhar triste, ela fez um som parecido como se alguém rasgasse um pano fino. Porém, quando ela percebeu que eu tinha notado a presença dela, ela se virou e foi embora. E nem preciso dizer que naquela noite eu não dormi de medo. No outro dia, por volta das 7 horas da manhã, a minha tia chegou com a triste notícia que a minha avó havia falecido de infarto fulminante. Bem, anos mais tarde, eu descobri que a coruja que eu tinha visto era uma rasga-mortalha. E esse ocorrido já faz 7 anos, e eu nunca contei a ninguém. E agora estou contando para a galera do Elite Oculta com muitas lágrimas nos olhos. Mas tomei muita coragem porque gosto muito do canal. E resolvi dividir essa experiência com vocês para dizer que a morte também dá suas evidências e que ela está próxima. Boa noite.